Olá pessoal, sejam bem-vindos. Esse aqui é o Arquivo Hall, um podcast para falar sobre fotografia. Eu sou o Henry Miléo, sou fotógrafo e editor de fotografia e também host dessa coisa toda aqui. E hoje o tema é livro de fotografia. Um dos meus temas favoritos, eu devo dizer, porque eu sou meio viciado em livro de fotografia. Para vocês terem uma ideia, eu curto tanto o livro de fotografia, de apreciar, de analisar, de ver que tipo de papel foi usado, que tipo de impressão, que eu até já tive uma editora que era especializada em produzir livros de fotografia. Ela se chamava Artisan Hall Books, era em sociedade com um fotógrafo amigo meu. Funcionou por pouco mais de um ano, entre 2020 e 2021, e a gente publicou mais de 30 livros de autores de diversas vertentes da fotografia. Foi um período bem legal, tanto para conhecer novos trabalhos, quanto para aprender sobre como produzir um livro e mergulhar nesse universo, tanto que ainda hoje eu trabalho como editor freelancer ajudando fotógrafos a tirar esses projetos da gaveta. Então, se tu tem um projeto aí, pensa em produzir um livro ou um fotozine, manda uma mensagem. Mas, voltando após essa publicidade, antes de eu começar a divagar muito por aqui, eu preciso fazer primeiro aqueles reclames de início de episódio. Então vamos lá. Primeiro eu quero pedir para vocês deixarem a sua indicação de tema para os próximos episódios, para seguir o Arquivo Hall no Instagram, que é @arquivo_hall, para compartilhar esse episódio nas suas redes, mandar para aquele amigo que você acha que vai se interessar. E também, se puderem, colaborem ouvindo o episódio lá na Aurelo, que é aurelo.cc/arquivohall. A Aurelo paga os produtores de conteúdo por episódio ouvido na plataforma deles. Não é muito, é coisa de centavos, mas no final já ajuda a manter o podcast no ar. E se você quiser ajudar um pouco mais, ou puder ajudar um pouco mais, você pode enviar um Pix com qualquer valor para a chave que está na descrição desse episódio, ou visitar lá a loja em henrymileo.com.br e adquirir um dos produtos, porque o valor que entra para lá é revertido aqui para a manutenção do podcast. E é isso, recado dado, vamos ao episódio. Eu não sei se vocês têm essa fixação em livros de fotografia, se entram em uma livraria ou num sebo atrás de uma publicação, ou mesmo se mantêm em casa uma biblioteca, por menor que seja, mas já quero começar dizendo que se vocês não têm, deveriam começar a ter, tanto a fixação quanto a biblioteca. Isso porque livros de fotografia são um universo que se abre e acabam por se tornar referência em nosso trabalho, não importa em qual área da fotografia você atue, ou mesmo se essa referência vai ser assim uma referência consciente. Os livros são a expressão do trabalho de um fotógrafo, um trabalho que pode ter levado um bom par de anos para ser produzido, ou mesmo um tiro certeiro de um evento único que foi pensado para ser entregue para o público na forma de um documento em imagens. Por exemplo, Sebastião Salgado levou 8 anos fotografando e pensando no Gênesis, e fez mais de 30 viagens ao redor do mundo para buscar os lugares mais isolados para produzir aquelas imagens do projeto. Isso é se dedicar a um projeto. E um projeto que, apesar de ter exposições, palestras e publicações em jornais, revistas e portais, ele escolheu o livro como principal forma de distribuir o trabalho que ele fez. E sabe por quê? Porque o livro é onde o fotógrafo mais encontra a liberdade de controle do seu material, melhor disposição narrativa e, principalmente, permanência. A exposição acaba, os jornais, revistas e portais passam, mas o livro permanece. A visão que o fotógrafo teve do seu próprio trabalho, a história que ele pensou em contar e contou, vai estar ali para sempre. Você pode encontrar um livro num sebo editado por um fotógrafo, sei lá, em 1950, e ele ainda é o mesmo. Aliás, o Robert Frank, o fotógrafo que editou o livro que é considerado o melhor livro de fotografia já publicado, The Americans, sempre dizia que não tinha interesse algum em vender suas fotos, que a única coisa que interessava para ele em relação ao seu material era publicar livros, porque os livros eram permanentes. E eu tenho muito isso para mim, eu trato essa frase quase como se fosse um mantra. E é claro que eu vendo as minhas fotos e faço trabalhos comerciais, mas para aqueles trabalhos que eu acredito que são projetos meus, o fim é sempre uma publicação. Seja em livro, seja em fotozine, que é um suporte que a gente vai tratar aqui em algum episódio futuro, a publicação sempre é o fim dos meus trabalhos. Mas, seguindo em frente, não é simples publicar um livro, isso eu sei. Mas não é algo impossível, basta planejar. E é sobre isso que eu vou falar agora. Sair de uma folha em branco para a realização de um livro de fotografias demanda organização e divisão do trabalho em etapas. A primeira delas é a edição, que é onde é feita a seleção do material, porque um livro tem um limite físico e um limite criativo, digamos assim. O físico é a quantidade de páginas que ele terá.
conjunto de cadernos da publicação, que vai conter as imagens, os textos, se houver texto, né? E as demais informações ou intervenções que se imagina por projeto. Já o limite criativo é mais sutil e deve dar fluidez à narrativa, para o livro não ficar monótono, cansativo ou perder o leitor. Para os fotógrafos, a edição talvez seja a fase mais difícil de vencer. Isso porque é exatamente aqui que é preciso fazer os cortes necessários. Deixar de lado algumas imagens, por mais que elas tenham um apelo sentimental, ou que possam parecer indispensáveis para o conjunto. Porque um livro não é feito de uma única imagem, e não são raras as vezes que uma foto que você acredita que é muito forte ou visualmente consistente, ela acaba por enfraquecer o trabalho em vez de acrescentar algo. Algumas fotos são concebidas para serem single shot, e um livro demanda de um conjunto consistente. Uma narrativa onde cada imagem tenha sim a sua individualidade, mas que mantenha o diálogo com o todo, seja pela invocação da sequência ou pela oposição a ela. A segunda etapa do trabalho de um livro é o sequenciamento, que é a ordem de entrada e saída de cada foto dentro do livro. E é aqui que a narrativa começa a ser contada. E é aqui também que uma pergunta importante deve ser respondida, que é que tipo de história eu quero contar e como eu quero contar essa história. A sequência é tão importante para o livro que é ela que vai definir como ele vai ser visualmente. Se ele vai ter um visual clássico, com uma foto por página, se vai ter quebras na narrativa visual para separar os blocos da história, se vai ser um livro denso ou leve, de leitura rápida ou lenta, se a história segue uma linha cronológica ou se é tipo um filme do Tarantino com o clímax já na abertura. Já a próxima etapa da construção de um livro é consequência dessa da edição e do sequenciamento, que é a paginação, ou seja, a distribuição de cada imagem em seu respectivo lugar. E boa parte desse processo é feito ao mesmo tempo que o sequenciamento, já imaginando as quebras na narrativa, se elas houverem, e como elas vão acontecer dentro da publicação. Para vocês terem uma ideia, o livro Sleeping by the Mississippi, do Alex Sott, um dos grandes livros de fotografia da atualidade, ele tem 120 páginas e só 48 fotos. Só que essas 48 fotos foram distribuídas de tal forma que parece que o livro tem 200 fotos. Isso porque a sequência e a distribuição dela nas páginas foi muito bem pensada. E não são só a edição, sequência e distribuição que interferem na maneira que um leitor vai ler a história. Uma etapa que não segue a sequência, mas que permeia todo o processo de criação do fotolivro, é a escolha do material de impressão. Um papel mais poroso traz um tipo de sensação tátil e combina com um tipo de trabalho, enquanto um papel mais liso ou brilhante funciona melhor com outro tipo de projeto. Da mesma forma, uma gramatura maior traz um folhear mais pesado, faz um livro passar mais lento, diminui o ritmo da história ser contada, enquanto uma gramatura menor, um papel mais leve, casa melhor com trabalhos visuais mais frenéticos que aumentam o ritmo da história. Usando de exemplo novamente o Robert Frank, ele tem um livro chamado Good Days Quiet, que é um livro lindo, diga-se de passagem. E são fotos que ele fez do seu cotidiano em casa, que é uma casa isolada na beira de um lago que congela no inverno, enfim, esses lugares norte-americanos assim distantes. E é um trabalho mais autobiográfico, com imagens dos cenários do seu dia a dia, de objetos e cômodos da casa, de paisagens nos arredores de onde ele vivia e alguns retratos da sua companheira e de pessoas que iam visitá-lo. E nesse livro ele usou um papel poroso e mais grosso, é quase um papelão, o que faz com que a passagem das páginas seja mais lenta, que combina com o passar arrastado dos dias nesse lugar. E para puxar um outro exemplo, tem um outro livro que eu editei em 2020, de um fotógrafo carioca que acompanhou por 6 anos o carnaval de rua na periferia do Rio, longe do glamour das escolas de samba lá do Sambódromo, e ele fez esse trabalho para seguir como se fosse um rio mesmo, alternando ali entre imagens de baixa velocidade dos desfiles e congeladas do público e dos bastidores. Então os momentos de rapidez e de calmaria se alternam, como se fosse um curso de rio mesmo. Tem as corredeiras, tem as águas calmas e tem as margens. E para trazer essa sensação, a gente optou por usar um papel de 90 gramas, que é uma folha bem fina. Então as páginas passam muito rápidas, como se fosse uma navegação em uma correnteza. E para desacelerar, nós usamos o artifício de incluir páginas com fundo preto, que é para quebrar esse ritmo de leitura. Isso só para vocês verem que não basta juntar um monte de fotos e publicar tudo. É preciso pensar em como entregar isso tudo, em como a história vai ser lida. Da mesma forma, as dimensões também funcionam nesse mesmo sentido. Livros menores, fáceis de carregar, e livros maiores para segurar com as duas mãos reforçam ou minimizam o peso da história que eles contêm. Então é uma coisa importante a se pensar também quando vai se montar um livro de fotografia. E por fim,
Por fim, para simplificar aqui esse tema, porque tem muita coisa para falar sobre a criação de um livro de foto. Mas por fim, a capa. E tá certo quem diz para não julgar um livro pela capa. Mas no livro de fotografia, essa é uma parte importante do processo, porque faz parte da narrativa visual da publicação. Um livro de fotografia, apesar de trazer nele uma história, não é como um romance ou um livro de poesia. É tão forte quanto, mas a forma de escrita é diferente. Por isso a decisão sobre a capa deve ser muito bem pensada. Se vai ter uma foto que represente o todo, se trará apenas o título em um fundo monocromático, se será um conjunto de imagens ou um grafismo artístico, se fará parte mais profunda do conjunto, com uma foto que não está no miolo da publicação, porque a própria capa é a abertura da história. A capa é como se fosse o cartaz do filme, sabe? A faixa pendurada na rua para atrair atenção. Pode ser tanto um spoiler quanto um enigma, e muitas vezes ela surpreende pela simplicidade. Mas o mais importante dessa conversa toda é saber que um livro é uma troca, é um diálogo entre o leitor e o autor. O fotógrafo tem uma história para contar e o leitor precisa ter uma margem de liberdade para tirar sua própria conclusão sobre a narrativa. Porque uma história pertence ao mundo e, por mais que você não saiba, é exatamente por isso que você fotografa. E é isso, eu vou ficando por aqui. Obrigado por acompanharem mais esse episódio. Deixe aí a sua opinião sobre o assunto, mande uma mensagem lá no Instagram. Deixe a sua indicação de tema para os próximos episódios. Sigam o Arquivo RAW no Instagram e também me sigam no Instagram, que é @henrimiléo. Esse episódio usou trilha do podcast.com. Até a próxima semana. Fiquem bem. Tchau.